A Noite das Bruxas, de Agatha Christie, capítulo 6. Satisfeito com o que conseguira, Poirot despediu-se do amigo. As informações que desejava viriam, não tinha dúvida disso. Spence ficara interessado, e Spence, uma vez decidido, não era homem de voltar atrás. Sua reputação de oficial de alto posto aposentado do Departamento de Investigação Criminal rendera-lhe amigos nos departamentos de polícia da região. Poirot consultou o relógio. Precisava encontrar-se com a Sra. Oliver em 10 minutos, numa residência chamada Casa das Macieiras. Um nome estranhamente apropriado. Realmente pensou Poirot. Não dava mesmo para fugir das maçãs. Não poderia ser mais agradável do que uma suculenta maçã inglesa. Mas ali, as maçãs misturavam-se com cabos de vassoura, bruxas, antigos folclores e uma criança assassinada. Seguindo o caminho indicado, Poirot chegou pontualmente a uma casa georgiana de tijolos vermelhos, com uma cerca viva bem cuidada, circundando um lindo jardim. Esticou a mão, levantou o trinco e entrou pelo portão de ferro forjado, que trazia uma placa pintada com os dizeres Casa das Macieiras. Uma vereda conduzia à porta da frente, à semelhança daqueles relógios suíços, em que a figura sai automaticamente por uma portinhola acima do mostrador. A porta de entrada se abriu e a Sra. Oliver apareceu nos degraus. "O senhor é muito pontual", disse, esbaforida. Estava esperando-o na janela. Poirot virou-se e fechou o portão com cuidado. Praticamente toda vez que eles se encontravam, em encontro marcado ou por acaso, surgia o tema das maçãs. Ou a Sra. Oliver está comendo uma maçã, ou acabara de comer, conforme testemunhava a semente de maçã pousada em seus seios fartos. Eu estava carregando uma sacola com essas frutas, mas dessa vez não havia nenhum sinal de maçã. Está certo, pensou Poirot. Seria de muito mau gosto comer uma maçã ali, no cenário do que tinha sido, não só um crime, mas uma tragédia. E para o que mais aquele lugar serviria, pensava Poirot. A repentina morte de uma criança de apenas 13 anos. Ele não gostava de pensar nisso. E como não gostava de pensar nisso, sabia que era exatamente nisso que iria pensar até que, de uma forma ou de outra, alguma luz brilhasse na escuridão e ele enxergasse claramente o que viera enxergar ali. "Não entendo por que o senhor não quis ficar com Judith Butler", disse a Sra. Oliver, "em vez de ir para um motel de quinta categoria. Porque é melhor eu analisar as coisas com um certo grau de distanciamento", explicou Poirot. "Não devemos nos envolver, se é que me entende." "Não vejo como pode evitar esse momento", disse a Sra. Oliver. "O senhor precisa falar com todo mundo, não precisa?" "Sem dúvida", respondeu Poirot. "Com quem o senhor já falou até agora?" "Com meu amigo, o inspetor Spence." "Como ele está?" perguntou a Sra. Oliver. "Bem mais velho do que antes", respondeu Poirot. "Claro", disse a Sra. Oliver. "Como poderia ser de outra forma? Está mais surdo, mais cego, mais gordo, mais magro?" Poirot pensou um pouco. "Perdeu peso, usa óculos para perto." "Não creio que esteja surdo, pelo menos não se percebe." "E o que ele acha de tudo isso?" "A senhora está indo depressa demais", interrompeu Poirot. "E o que vocês dois farão exatamente?" "Já planejei meu programa", disse Poirot. "Primeiro fui falar com meu velho amigo. Pedi-lhe que me ajudasse, que conseguisse algumas informações que, de outro modo, não seria fácil obter. Ou seja, a polícia aqui será de companheiros dele. E ele conseguirá muitas informações internas dessa forma. É isso? Bem, eu não teria dito exatamente nesses termos, mas sim. Em linhas gerais, foi nisso que pensei. E depois, vim encontrá-la aqui, madame. Preciso ver exatamente onde o fato aconteceu." A Sra. Oliver virou a cabeça em direção à casa. "Não parece o tipo de casa onde aconteceria um assassinato, concorda?" perguntou ela. "Que instinto infalível ela tem", pensou Poirot. "Concordo", respondeu ele. "Não parece mesmo. Depois de ter visto onde, irei com a senhora encontrar a mãe da menina morta. Vou escutar o que ela tem a me dizer. Está tarde, meu amigo Spence vai marcar um encontro num horário conveniente para eu falar com o inspetor local. Gostaria também de falar com o médico daqui, se for possível, com a diretoria da escola também. Às 6, estarei na casa de meu amigo Spence e sua irmã, tomando chá, comendo algumas salsichas e discutindo o caso. O que mais o senhor acha que ele conseguirá lhe contar? Quero conhecer sua irmã. Ela mora em Woodley Common há mais tempo do que ele. Spence veio morar com ela quando o marido dela morreu. Ela deve conhecer muito bem as pessoas daqui." "Sabe com que o senhor se parece?" perguntou a Sra. Oliver. "Com um computador. O senhor está na fase da programação."
Não é assim que falam? Digo, o senhor alimenta o sistema o dia inteiro e depois verifica o resultado disso tudo. Uma ideia interessante, comentou Poirot. Sim, faço o papel do computador. Insiro as informações. E se o senhor chegar somente às respostas erradas? Indagou a senhora Oliver. Impossível, retorquiu Poirot. Isso não acontece com computadores. Não é para acontecer, disse a senhora Oliver. Mas às vezes nos surpreendemos com o que vemos. Minha última conta de luz, por exemplo. Sei que existe um ditado que diz errar é humano. Mas um erro humano não é nada comparado ao que um computador pode fazer. Entre, por favor. Venha conhecer a senhora Drake. A senhora Drake era especial, Poirot pensou. Uma senhora alta, bonita, de 40 e poucos anos. Cabelos dourados, entremeados, com alguns fios brancos. Olhos azuis brilhantes. Tudo nela refletia competência. Qualquer festa que organizasse seria um sucesso. Na sala de estar, uma bandeja com café e 2 pãezinhos açucarados os aguardavam. A casa das macieiras era uma casa muito bem cuidada, observou Poirot. Bem mobiliada, com tapetes de primeira qualidade, tudo meticulosamente limpo. Curiosamente, não havia quase nenhum objeto que se destacasse ali. As cores das cortinas e dos estofados eram agradáveis, mas convencionais. A casa poderia ser alugada a qualquer momento por um valor alto, sem a necessidade de tirar qualquer peça preciosa ou fazer qualquer alteração na arrumação dos móveis. A senhora Drake cumprimentou a senhora Olive e Poirot, procurando ocultar o que Poirot acabou percebendo. Um sentimento de contrariedade, vigorosamente reprimido, por estar na condição de anfitriã de uma ocasião social em que ocorrera algo antissocial, como um assassinato. Como membro proeminente da comunidade de Woodley, como Poirot tinha a impressão de que ela devia se sentir frustrada por ter de certo modo falhado. O que ocorrera não deveria ter ocorrido com qualquer outra pessoa em qualquer outra casa. Sim, mas numa festa infantil, preparada por ela, oferecida por ela, organizada por ela, nada daquilo poderia ter acontecido. De uma forma ou outra, ela deveria ter feito algo para que aquilo não tivesse acontecido. E Poirot também tinha a impressão de que ela procurava, com irritação no fundo da mente, uma explicação. Não tanto uma explicação para o crime em si. Ela desejava descobrir e identificar alguma imperfeição da parte de alguém que a estivera ajudando e que, por imprevidência ou desatenção, não percebera que algo semelhante poderia acontecer. Monsieur Poirot, disse a senhora Drake com sua voz fina, que Poirot considerou perfeita para uma pequena sala de leitura de um centro social. Estou muito feliz por ter vindo aqui, a senhora. Oliver me disse que sua ajuda será de extrema importância nessa terrível crise. Fique tranquila, madame. Farei o que puder, mas a senhora há de compreender, por sua própria experiência de vida, que será um caso difícil. Difícil? Repetiu a senhora Drake. É claro que será difícil. É inacreditável, totalmente inacreditável, que uma coisa tão horrorosa tenha acontecido. Será que a polícia descobrirá alguma coisa? Perguntou. O que o inspetor Hagland tem uma excelente reputação aqui, me parece, se deve ou não chamar a Scotland Yard. Não sei. Aparentemente, a morte daquela criança tem uma importância local. Não preciso lhe dizer, Monsieur Poirot. Afinal, o senhor lê jornais tanto quanto eu, que tem havido muitas tristes fatalidades com crianças em todo o país. Parece que estão se tornando cada vez mais frequentes. A estabilidade mental parece estar aumentando. Embora deva dizer que as mães e famílias, de um modo geral, não estão cuidando direito de seus filhos, como cuidavam antes. As crianças voltam para a casa da escola sozinha à noite, saem sozinhas de manhã, quando ainda está escuro. E as crianças, por mais que avisemos, infelizmente esquecem tudo quando lhes oferecem uma carona num carro bonito. Elas acreditam no que eles dizem. Acho que não temos como evitar isso. Mas o que aconteceu aqui, madame, foi algo completamente diferente. Eu sei. Foi por isso que utilizei o termo inacreditável. Ainda não consigo acreditar, disse a senhora Drake. Tudo estava sob controle. Estava tudo preparado. Tudo corria com perfeição, de acordo com o planejado. É inacreditável. Pessoalmente tenho a impressão de que deve ter havido o que chamo de significação externa para o fato. Alguém entrou na casa, o que não era difícil naquelas circunstâncias. Alguém com um sério distúrbio mental, creio. O tipo de pessoa que é liberada do sanatório simplesmente porque não há espaço para acomodar todos os pacientes lá. Hoje em dia, eles estão sempre procurando criar vagas para novos pacientes. Qualquer pessoa que espiasse pela janela veria que estava acontecendo uma festa de criança. E esse pobre desgraçado, se é que devemos realmente sentir pena dessas pessoas, o que me parece muito difícil às vezes, seduziu a menina e a matou. Não conseguimos conceber como algo dessa natureza pode acontecer, mas aconteceu. A senhora poderia me mostrar onde? Claro. Mais café? Não, obrigado. A senhora Drake levantou-se. A polícia supõe que o crime tenha acontecido na hora da brincadeira do Snapdragon, que foi realizada na sala de jantar.
Ela atravessou o corredor, abriu a porta e, como uma guia conduzindo um grupo de turistas, mostrou a grande mesa de jantar e as pesadas cortinas de veludo. Estava escuro aqui, evidentemente, exceto pela luz do fogo. E agora, a Sra. Drake levou-os pelo corredor e abriu a porta que dava para uma pequena sala, com poltronas, quadros com motivos esportivos e estantes de livros. A biblioteca, anunciou a Sra. Drake estremecendo. A bacia estava aqui, em cima de um plástico claro. A Sra. Oliver não entrou com eles. Ficou esperando no corredor. Não consigo entrar, disse ela a Poirot, pois me faz pensar demais. Não há nada para ver agora, comentou a Sra. Drake. Só estou lhe mostrando onde, como o senhor pediu. Imagino, disse Poirot, que havia água, uma boa quantidade de água. Havia água na bacia, sim, confirmou a Sra. Drake, olhando para Poirot como se ele não regulasse muito bem. E havia água no plástico. Se a cabeça da criança foi enfiada dentro da bacia, muita água deve ter derramado. Ah, sim, mesmo durante a pesca das maçãs. A bacia teve que ser enchida novamente, uma ou duas vezes. A pessoa que cometeu o crime também teve que se molhar. Sim, sim. Isso teria sido notado? Não. O inspetor me perguntou isso também. No final da festa, quase todo mundo estava um pouco descabelado, molhado ou sujo de farinha. Não parece haver nenhuma pista útil nesse sentido. É o que diz a polícia. É verdade, disse Poirot. Acho que a única pista deve ser a criança em si. Gostaria que me contasse tudo o que sabe sobre ela. Sobre Joyce? A Sra. Drake parecia um pouco surpresa. Era como se Joyce agora estivesse tão distante que a menção de seu nome a pegara desprevenida. A vítima é sempre importante, explicou Poirot. A vítima muitas vezes é a causa do crime. Imagino que sim. Compreendo o que o senhor quer dizer, disse a Sra. Drake, que claramente não compreendia. Vamos voltar à sala de estar? E lá a senhora me conta a respeito de Joyce, insistiu Poirot. Voltaram todos para a sala de estar. A Sra. Drake parecia pouco à vontade. Não sei exatamente o que o senhor espera que eu diga, Monsieur Poirot, disse ela. Certamente o senhor poderia obter todas as informações com a polícia ou com a mãe de Joyce, sem dificuldade. Coitada, deve estar sendo muito doloroso para ela, mas o que eu quero, cortou Poirot, não é a avaliação de uma mãe sobre a filha morta. Quero uma opinião direta e objetiva de alguém que tenha um bom conhecimento da natureza humana. Pelo que me consta, madame, a senhora tem desenvolvido aqui diversas atividades nos campos social e do bem-estar. Tenho certeza de que ninguém seria capaz de resumir com maior propriedade o caráter e o temperamento de alguém que a senhora conhece. Bem, é um pouco difícil. As crianças nessa idade, ela estava com 13 anos, acho, 12 ou 13, são todas muito parecidas. Nem tanto, exclamou Poirot. Existem grandes diferenças de caráter, de temperamento. A senhora gostava dela? A Sra. Drake deu a impressão de ter achado a pergunta constrangedora. Claro, eu gostava dela. Aliás, eu gosto de crianças, de um modo geral, como a maioria das pessoas. Nesse ponto eu não concordo com a senhora, disse Poirot. Algumas crianças me parecem bastante malcriadas. Concordo. Atualmente, a criação dos filhos deixa a desejar. Tudo parece ficar a cargo da escola. E as crianças vivem uma vida de muita permissividade. Escolhem seus próprios amigos e, realmente, Monsieur Poirot. Ela era uma boa menina ou não? Perguntou Poirot com insistência. A Sra. Drake olhou para ele com expressão de censura. O senhor deve se lembrar, Monsieur Poirot, que a pobre criança está morta. Viva ou morta, isso é importante. Se ela fosse uma boa menina, talvez ninguém quisesse matá-la. Mas suponhamos que ela não fosse uma boa menina. Alguém pode ter desejado sua morte. Bem, imagino. Mas não se trata de uma questão de bondade, não é? Poderia ser. Eu soube também que ela afirmou ter visto um assassinato. Aquilo, disse a Sra. Drake com desdém. A senhora não levou a coisa a sério? Claro que não. Levar a sério uma besteira dessas. E por que ela teria dito isso? Bem, acho que na verdade estávamos todos empolgados com a presença da Sra. Oliver. Você é uma pessoa famosa, querida. Não se esqueça disso, disse a Sra. Drake dirigindo-se à Sra. Oliver. A palavra querida parecia incluída em sua fala sem qualquer entusiasmo. A meu ver, o assunto não teria sido levantado em outras circunstâncias, mas as crianças estavam emocionadas de conhecer uma escritora famosa. Então Joyce disse que tinha visto um assassinato. Repetiu Poirot pensativo. Sim, ela disse alguma coisa assim. Eu não estava prestando atenção. Mas a senhora se lembra de que ela disse? Sim, ela disse sim. Mas eu não acreditei na história, contou a Sra. Drake. Sua irmã fez com que ela se calasse na hora, com razão. E ela ficou aborrecida? Sim, continuou dizendo que era verdade. Na verdade, gabava-se do que dizia. De certa forma, sim. Talvez fosse verdade, suponho, sugeriu Poirot. Um contrassenso. Não acredito nisso, nem por um minuto, exclamou a Sra. Drake. É o tipo de tolice que Joyce dizia. Ela era uma menina tola. Bem, era do tipo que gostava de se exibir, disse a Sra. Drake. Queria sempre ter visto mais ou feito mais do que as outras meninas. Um caráter
não muito adorável, resumiu Poirot. Exato, concordou a Sra. Drake. O tipo de criança que você precisa pedir o tempo todo para se calar. O que as outras crianças presentes disseram? Elas ficaram impressionadas. Riram dela, contou a Sra. Drake, o que piorou as coisas, evidentemente. Bem, disse Poirot levantando-se. Estou feliz por ter me confirmado esse ponto. Curvou-se educadamente sobre a mão dela. Adeus, madame. Muito obrigado por me permitir ver o cenário dessa triste ocorrência. Quero que não tenha lhe despertado lembranças desagradáveis. Na verdade, disse a Sra. Drake, é muito doloroso lembrar qualquer coisa desse tipo. Eu esperava que nossa festinha terminasse bem. Aliás, estava indo tudo muito bem. Todo mundo estava se divertindo até acontecer essa coisa terrível. Só nos resta tentar esquecer. Foi realmente uma infelicidade Joyce ter falado aquela bobagem sobre assassinato. Vocês já tiveram algum assassinato em Old Lake? Como antes? Não que eu me lembre, respondeu a Sra. Drake com firmeza. Nestes tempos de crimes em que vivemos, disse Poirot. Isso parece algo fora do comum, não parece? Bem, acho que houve o caso de um motorista de caminhão que matou um companheiro, algo assim. E o caso de uma garota encontrada enterrada numa pedreira a 20 quilômetros daqui. Mas isso já faz anos. Foram ambos crimes um tanto sórdidos e que não chamaram muito a atenção, relacionados ao consumo de álcool, creio eu. Em realidade, o tipo de crime difícil de ter sido testemunhado por uma menina de 12 ou 13 anos. Muito improvável, diria. E posso lhe assegurar, Monsieur Poirot, a afirmação de Joyce foi só para impressionar os coleguinhas e talvez despertar o interesse de uma pessoa famosa. Olhou friamente na direção da Sra. Oliver. De fato, disse a Sra. Oliver, a culpa foi toda minha de ter ido à festa. Oh, claro que não, minha querida. Eu não falei nesse sentido. Poirot suspirou ao sair da casa acompanhado da Sra. Oliver. Um lugar bastante impróprio para um assassinato, disse ele, enquanto se dirigiam ao portão. Não tem a atmosfera ou clima obsedante de tragédia. Nenhum personagem digno de ser assassinado. Embora não consiga deixar de pensar que alguém ocasionalmente poderia ter o desejo de matar a Sra. Drake. Sei o que o senhor quer dizer. Ela chega a ser irritante às vezes, tão cheia de si, tão complacente. Como é o marido dela? Oh, ela é viúva. O marido morreu há 1 ou 2 anos. Teve poliomielite e ficou aleijado por anos. Era banqueiro, acho. Gostava muito de jogos e de esportes. Ficou bastante mal de ter que renunciar a tudo isso e virar um inválido. Faz sentido. Poirot retomou o assunto da menina. Diga-me uma coisa. Algum dos presentes levou a sério a história de Joyce sobre o assassinato? Não sei, acho que não. As outras crianças, por exemplo. Eu estava pensando mesmo nelas. Não acho que tenham acreditado no que Joyce disse. Acharam que ela estava inventando. A senhora também achou isso? Na verdade, sim, disse a Sra. Oliver. Evidentemente, acrescentou. A Sra. Drake gostaria de acreditar que o assassinato nunca aconteceu. Mas não acho que ela consiga ir tão longe. Imagino que isso tudo deva ser muito penoso para ela. Suponho que sim, de certo modo, disse a Sra. Oliver. Mas acho que agora ela está começando a gostar de falar no assunto. Não creio que ela goste de ter que evitar isso o tempo todo. A senhora gosta dela? Perguntou Poirot. Considera a Sra. Drake uma boa pessoa? O senhor faz perguntas difíceis, embaraçosas, disse a Sra. Oliver. Parece que seu único interesse é saber se as pessoas são boas ou não. Rowena Drake é o tipo de mulher mandona, gosta de controlar tudo, pessoas e situações. Ela meio que administra esse lugar, me parece, mas administra de maneira muito eficiente. Depende se o senhor gosta de mulheres mandonas. Eu não gosto muito. E a mãe de Joyce, que veremos agora? Uma mulher muito boa, um pouco ignorante, eu diria. Sinto pena dela. Deve ser terrível ter uma filha assassinada, não? E todo mundo aqui acha que foi um crime sexual, o que piora tudo. Mas não havia nenhum indício de violação sexual, pelo que entendi. Não, mas as pessoas gostam de pensar nessas coisas. A história fica mais excitante. O senhor sabe como são as pessoas. Achamos que sabemos, mas às vezes... Bem, não sabemos de nada. Não seria melhor que minha amiga Judith Butler o levasse à casa da senhora Reynolds? Ela se conhece muito bem. Eu sou uma estranha. Faremos conforme o planejado. O programa do computador continua em operação, murmurou a Sra. Oliver com certo. O programa do computador continua em operação, murmurou a Sra. Oliver com certa rebeldia.